tem mais uma forma de fazer que eu gostaria de mostrar para vocês, onde eu poderia, por exemplo, montar um questionário com várias questões, tá? E aí, no final, quando, digamos assim, vou disponibilizar para o aluno ali, ele vai respondendo as questões uma a uma e no final ele vai fazer a conferência se está certo ou não, tá? Então, vamos fazer assim. Eu não tenho mais slide aqui, deixa eu duplicar. Só vou apagar essas opções aqui. Vou selecionar todas de uma vez. Não dá. Então, deixa eu só apagar todos esses botõezinhos. Os lá de cima vão ficar, né? Então, deixa eu só duplicar esse slide mais algumas vezes. E aqui, então, eu vou começar um questionário, que vai ser um questionário de exercício, tá? Então, eu poderia fazer uma página inicial aqui, colocando o questionário e tal. Vamos pegar aqui um texto. Vamos fazer assim. Questionário, exercício. Opa, escrevi errado, né? Que feio. Exercício. Ok. E aí eu vou dar aqui um start, né? Onde o aluno pode começar esse questionário. Depois eu vou mostrar, para que depois eu mostre para vocês uma opção que a gente precisa fazer sempre para limpar todo o questionário. A gente, em vez de usar aqui um start, uma imagem ou uma forma, onde a gente vai dar o play para iniciar, que é o que a gente fez aqui nesse primeiro slide aqui em cima, tá? A gente vai usar agora um botão, tá? O botãozinho ali da aba do desenvolvedor, esse daqui, tá? Então, vou colocar um botão bem grande aqui. Vou colocar iniciar. E no Caption, iniciar também, poderia ser jogar ou, né, como quisesse. Vou alterar a fonte, vou colocar uma fonte bem grande aqui. Opa, nem tanto, né? Isso aí, iniciar. Então, quando eu for clicar nesse botão iniciar, depois a gente vai fazer o comando desse botão iniciar, tá? Porque é interessante a gente ter primeiro todos os outros recursos criados. Então, vou colocar aqui, vou copiar esse texto aqui. E vamos começar a fazer estas questões aqui. Então, vou colocar aqui, 1. Vou fazer a mesma questão que eu fiz lá em cima antes no outro também, tá? Quem descobriu o Brasil? O Brasil. Fiz a pergunta aqui. E agora, lá em cima a gente usou antes a opção das formas, né? Onde, dependendo da forma que eu assinalava, ele ia para o slide de acertou ou de errou, tá? Mas aqui, então, agora eu vou usar esses botõezinhos aqui, tá? Que vão ser as opções. Então, eu vou colocar aqui, Option 1, colocar aqui a alternativa A. Colocar alternativa A. E vou colocar, então, aqui no Caption, quem que eu tinha colocado lá em cima? Cristóvão Colombo, eu acho. Cristóvão Colombo. Vou alterar aqui a fonte. Vamos colocar uma fonte maior. 26. Ok. Isso. Vou copiar e colar ali para os demais também. Vou colocar 4 alternativas aqui. Opa, 2 cliques não. Vamos colocar aqui alternativa B. E no Caption, vamos colocar agora Pedro Álvares Cabral. No terceiro aqui,
eu vou colocar a alternativa C. Eu tô dando aqui alguns nomes, né? Mas vocês poderiam pôr, ou já o nome da resposta, né? Enfim. Então, na alternativa C, vou colocar Tiradentes. E aqui, alternativa D. Alternativa D. Vou colocar, lá em cima eu tinha colocado também Princesa Isabel, tá? Então, tem aqui já as minhas alternativas. Aqui, então, eu vou precisar fazer a conferência da mesma forma que eu fiz, opa, usando aqui esses dois botõezinhos, né? Que quando eu clicar em um, os outros vão ter que ficar desmarcados, tá? Então, vou fazer o seguinte. Primeiramente, então, vou colocar o botãozinho de limpar também, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou até copiar daqui esse botão limpar e vamos colocar aqui. Sempre que eu clicar no botãozinho do limpar, ele vai ter que, então, trazer esses comandinhos aqui, tá? Porém, aqui a gente agora está no slide 16, tá? Vejam aqui, pessoal, o que aconteceu, tá? Aqui, se eu for pela ordem aqui dos meus slides no PowerPoint, aqui diz slide 14, tá? Mas aqui, então, eu estou no slide 14, quando eu clicar aqui no limpar, ele vai me dizer que eu estou no slide 16, tá? Por que isso acontece? Isso pode acontecer porque no momento em que eu criei aqui os slides, que eu fui duplicando, eu não criei numa ordem, não criei em sequência, tá? Então, ou se por acaso eu vier aqui e modificar, puxar um slide para baixo, e assim por diante, ele vai mudar essa ordem dos slides, tá? Então, isso pode acontecer. Então, sempre que vocês forem fazer a parte de comando, no momento que vocês clicam aqui, ele já vai indicar aqui do ladinho em qual slide vocês estão. Então, mesmo que aqui for slide 14, eu preciso usar aqui slide 16, tá? Então, aqui a gente não vai ter a opção de acertou ou errou, ele já copiou aqui os comandos que eu tinha no botão limpar lá de cima, tá? E aqui, então, eu tenho slide 16, tá? Também eu vou precisar fazer com que todas as 4 alternativas fiquem com o enable true, quando eu clicar no limpar, né? Porém, aqui, quais são os nomes que eu dei lá para os meus botõezinhos de seleção? Foi alternativa A, alternativa B, alternativa C e alternativa D, certo? Então, são esses os botõezinhos, eles vão estar todos habilitados quando eu clicar no limpar. E também o valor deles tem que estar todos como falso, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só vou copiar e colar o nome dos botõezinhos, tá? Poderia digitar tudo isso aqui sem problema nenhum. Mas, para a gente agilizar, então, a gente vai fazer dessa forma aqui. Tô dando Ctrl C, Ctrl V aqui. Aqui vamos mudar também para slide 16, né? Todos eles devem estar habilitados e com o valor falso, quando eu clicar no botão limpar, tá? Vamos ver aqui, então. Aqui eu ainda não dei nenhum comando, né? Mas, ó, digamos aqui, eu selecionei, vou limpar, desmarca todos eles, tá? Então, aqui, quando eu clicar sobre a alternativa A, eu vou precisar aqui, slide 16, ponto, alternativa B, ponto, enable, fique falso, certo? Da mesma forma, vou copiar esse mesmo comando aqui, vou colar 2 vezes.
A alternativa B, a C e a D devem ficar falsos, tá? Então, vou copiar esse daqui e vamos fazer o mesmo para os outros, né? Aqui só vou ter que alterar. Quando eu clicar na alternativa B, a alternativa A, C e D vão ficar desabilitadas. E aqui, quando eu clicar na alternativa C, A, B e D vão ficar desabilitadas. E quando eu clicar na alternativa D, então, alternativa A, B e C vão ficar desabilitados, certo? Então, vamos testar. Cliquei nesse primeiro, desabilitou, vou limpar. Segundo, o terceiro e esse quarto. Ok, até aí tá tudo certo, tá? Agora, então, o que a gente fez lá nas atividades anteriores? Eu teria aqui um botão conferir, onde eu iria ver se a alternativa selecionada aqui está correta ou não, tá? Mas a gente vai fazer diferente, a gente quer só lá no final do questionário dar a nota para o aluno, dizer quantas ele acertou, tá? Então, vamos fazer assim. Vou colocar aqui um botão, somente um botão para ir para o próximo slide, tá? Então, vou inserir aqui um botão que vai receber o nome próximo, sem acento, tá, pessoal? No Caption, agora sim eu posso pôr acento. No nome, nunca pode ter o acento. Vou colocar aqui uma fonte maior. Isso aí, botãozinho próximo. Quando eu clicar nesse botão próximo, ele vai precisar fazer a conferência. Eu vou usar esse último slide meu aqui como sendo o slide, então, em que ele vai aparecer a nota do aluno, tá? Então, nesse slide aqui, eu vou vou colocar umas caixinhas que vão recebendo o acertou ou o errou, tá? Mas essas caixinhas vão ficar invisíveis, elas não vão nem aparecer para o usuário quando ele for fazer o final, tá? E aí, aqui, então, eu vou colocar duas caixinhas, caixas de texto mesmo, tá? Uma e duas. E vou colocar cada uma dessas caixinhas como sendo a primeira, então, acertos, e a segunda, aqui a segunda vai ser o nome erros, tá? Então, esse nome erros aqui essa caixinha dos acertos e erros vai ir recebendo os valores do que eles acertaram ou erraram, tá? Então, aqui, eu vou fazer, primeiramente, aqui, esse slide 16, vou dar um duplo clique aqui só pra gente ver. Ó, esse aqui é o slide 14, na verdade. Viram que lá antes o 14 era o 16, agora o 16 é o 14? Isso é porque, ao invés de duplicar o último, eu dupliquei o 14 aqui novamente, tá? Mas, então, vai ser no slide 14 que essas caixinhas do acertou e errou vão estar. Então, aqui no meu botão do próximo, o que eu vou ter que fazer? Quando eu der 2 cliques no próximo, a primeira coisa que ele vai precisar fazer é verificar se a alternativa correta está assinalada, tá? Então, aqui, a minha alternativa correta nesse slide aqui é a alternativa B, certo? Pedro Álvares Cabral. Então, eu vou fazer essa conferência. Se, aliás, vamos aqui o if, né? If slide 16 ponto alternativa B ponto value for igual a true,
que essa alternativa estiver marcada. Lembrem que quando eu for no limpar, todas as outras vão desmarcar, né? Então, não precisa fazer a conferência que, além da alternativa B estar como verdadeira, as outras têm que estar todas como falsa. Então, se ele estiver a alternativa B como verdadeiro, então, né, then, o que ele vai fazer? Lá no meu slide 14, né, que aqui eu tenho aquelas caixinhas do acertou ou errou, né? Então, eu vou fazer slide 14, ponto, acertos, vai, ponto, value, o valor dela, né? Vai receber, né, igual, o próprio valor mais 1, tá? Isso porque como eu vou fazer para todos os outros slides também isso, se ele já tiver algum valor, se ele já tiver acertado algum, eu não posso simplesmente substituir por um outro número, né? Ele vai ter que pegar o valor dele mesmo e somar mais 1, tá? Então, dessa forma, eu vou fazendo aqui, tá? Ele vai somando 1 a 1. E se não, né? Se não estiver marcado, então aqui é o else. O slide 14, ponto, os erros, né? Aquele quadradinho do erros que a gente fez, ponto, value, vai receber o próprio valor mais 1, tá? Vamos fazer aqui, end if. Certo, pessoal? Então, é isso aqui que ele vai fazer no botão ali de conferir. Ele vai ver, eu posso estar fazendo esse jogo de valores de um slide para o outro, né? Então, quando eu cliquei ali no slide 16, eu vou jogar um valor lá para o slide 14, certo? Então, aqui eu vou colocar, além disso, eu vou precisar que quando eu clico nesse botãozinho do próximo, ele vai fazer a conferência, vai jogar lá se acertou ou errou, e ele tem que ir também para o próximo slide, né? Então, aqui, depois de fazer aquela verificação, eu vou inserir um comando que é para que ele vá para o próximo slide, tá? Esse comandinho eu encontrei pronto na internet, tá? Muita coisa aqui a gente encontra na internet. Eu vou só dar um Ctrl V aqui, que é esse comando aqui, slide show windows, que aí, então, a janela que ele vai estar mostrando, né? A visualização vai receber, vai ter a variável next, né? Onde ele vai, então, passar para o próximo slide, tá? É um comandinho pronto que eu recebi. Então, vamos só conferir. Vou executar aqui. Selecionei um arquivo, próximo. Ele foi para o meu próximo slide, que está em branco ainda aqui, tá? Então, vou fazer o seguinte, agora que a gente tem isso configurado, eu vou duplicar esse slide aqui. Duplicar. Eu vou deixar só 3, tá? 3 questões. O ideal sempre seria fazer, tipo, com 10, né? 10 questões, alguma coisa assim. Eu não vou mexer aqui na questão, nas alternativas, só para a gente fazer essa conferência, tá? Se eu duplicar aqui e colocar uma outra questão, as outras alternativas, eu preciso fazer aquele processo para cada uma das alternativas. Eu poderia aqui também só mudar o caption da alternativa, tá? Vamos fazer o exemplo com essas 3 aqui. Quem descobriu o Brasil? Vamos fazer uma outra questão. Ai, gente. Bem fácil. Quanto dá 5 mais 3? Então, aqui nas alternativas, eu vou deixar como alternativa A, B, C e D. E só vou mudar o caption, tá? Vou colocar aqui 6. Vou selecionar aqui o outro. Nesse outro eu vou colocar 9. Aqui eu vou colocar caption 8. E nesse aqui 10. Caption 10. Tá? Agora a minha resposta correta está na alternativa C, tá? Não está mais na B. Então, aqui no botão do próximo, eu vou ter que só fazer essa modificação. Se a alternativa C for falsa, for verdadeira,
então ele vai fazer aquela contabilização, tá? Então, aqui, vou fechar. Vou na questão 3, vou colocar aqui um outro cálculo. Quanto dá 4 vezes 5? E vou alterar aqui nas alternativas. Caption 16. O segundo vou colocar aqui como 12. Aqui eu vou colocar 19. E aqui vou colocar 20. 20. Ok. Tenho, então, aí as minhas alternativas. E agora, a minha resposta correta está na letra D, alternativa D, certo? Então, no botão do próximo, eu só vou alterar para a alternativa D. Eu vou excluir esse slide que está em branco aqui no meio, tá? E aqui, então, nesse slide, vamos ver aqui, continua sendo o slide 14, né? Isso aí. Então, vejam antes que no meu teste que eu estava fazendo, ele já acabou preenchendo aqui todos esses, os campinhos, né? Nos testes que eu fiz. Então, aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Sempre que eu for lá na página inicial, né? Que poderia ser a nossa inicial do slide aqui, eu tô fazendo só um exemplo, né? Quando eu vier aqui no botão iniciar, o que eu vou precisar fazer? Sempre ele vai ter que, quando eu clicar no iniciar, além de ir para a próxima página e começar a fazer as questões, ele vai ter que fazer com que todos os campos aqui fiquem ativos, as alternativas, desmarcadas, e que aqueles dois campinhos lá de acertos e erros recebam valor 0, tá? Então, eu vou fazer esse comando aqui. Primeiramente, a gente vai pegar nesse comando do próximo aqui, esse mesmo comando para ir para o próximo slide, tá? E vamos colocar no botão de iniciar. Em seguida, então, eu tenho que fazer o que eu fiz no botão de limpar de cada um desses slides aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, para esse slide, limpar. Vou copiar exatamente o que tem aqui. E vou vir no botão iniciar aqui, tá? Vou colar. Agora, eu vou no botão limpar do seu outro slide aqui. Também vou copiar tudo isso aqui. E vou ir lá no botão iniciar. E aí, ele vai limpando os slides ali, né? O 16. Ah, detalhe, eu dupliquei aqui os slides, né? Esse aqui eu estou no slide 16. E aqui no outro, o meu botão limpar, ele veio duplicado, mas aqui eu estou no slide 17. Olha, quase deixamos escapar. 17, né? Que ele vai limpar, senão ele não vai funcionar. Ele vai limpar lá do slide 16, quando eu clicar no limpar do slide 17, tá? Então, eu só vou copiar aqui, fechar. Vou lá no botão iniciar, só vamos substituir. Eu vi que aqui tava tudo igual, né? Não pode. Agora foi, slide 17. Vou fechar aqui. Nesse outro slide aqui, o botão limpar. Aqui ele está no slide 18, então vamos arrumar primeiro. Em todos eles. Opa, 18. E aqui, então, vamos copiar também essa opção de limpar tudo, né? E vamos colocar lá no botão iniciar também, tá? Opa. Depois desta última aqui. Slide 18. Feito isto, também vou precisar limpar o que estiver lá naquele meu último slide, onde eu vou mostrar, né,
os acertos, tá? Então, pessoal, aqui na tela do resultado, então, eu posso colocar, se fosse, digamos que tivesse 10 questões, eu poderia colocar a sua nota foi, aí eu coloco o número de acertos, tá? Ou aqui, eu posso colocar, você acertou tantas questões, errou tantas, tá? Então, eu vou usar as próprias caixinhas, tá? Eu, a princípio, ia deixar elas ocultas, mas vou usar as próprias caixinhas aqui, tá? Então, eu vou inserir um texto aqui, não precisa ser agora esse texto da label, tá? Porque eu não vou precisar que ela apareça e desapareça. Então, eu vou colocar um texto, eu vou pegar esse mesmo texto azul aqui, para colocar, só aí a gente vai ter que encaixar no meio essas caixinhas aqui. Deixa eu só, vou aumentar a fonte das caixinhas, vou colocar uma letra bem grande. Fazer o mesmo aqui para outra caixinha. A gente colocou fonte 36, né? Ok. Deixa eu diminuir, vou fazer elas ficar do mesmo tamanho. Ok. Tá? E aí, aqui, então, no texto, eu vou colocar resultado, você acertou. Aí, eu vou deixar uns espaços, questões, e embaixo, e errou tantas questões, tá? Então, vou fazer desta forma aqui. Deixa eu aumentar um pouco a letra. Resultado, vamos aumentar. E aí, aqui, então, vamos dizer, essa minha caixinha de acertos, vou colocar ela aqui. E a minha caixinha de erros, vou colocar ela aqui. Tem que dar mais um espacinho aqui. Isso. Então, aqui ele vai mostrar quantas questões acertou e quantas errou, com base naquele cálculo que a gente fez lá em cima, tá? Que a gente vai fazendo em cada uma das questões. E essas caixinhas aqui, quando eu for no próximo, eu vou ter que fazer com que essas caixinhas fiquem com valor zero. Então, aqui, vamos ver a caixinha acertos do slide 14, certo? Quando eu clicar em iniciar, além de receber todas aquelas configurações para que fique vazio, né, todas as alternativas fiquem habilitadas, eu vou ter que colocar aqui slide 14 ponto acertos ponto value vai receber 0 e também slide 14 ponto erros ponto value vai receber 0 também, tá? Dessa forma, sempre que eu voltar lá, ele vai, então, voltar a fazer esse cálculo aqui, tá? Ele vai atribuir 0 e habilitar tudo, tá? Isso aí. Vamos fazer o seguinte, para que a gente consiga testar bem certinho, a gente só vai modificar aqui, quando eu estiver lá no resultado, que o home, em vez de ir lá para o início da nossa apresentação, que aqui a gente fez várias atividades, eu vou colocar aqui que a home, ela vai para a atividade para o slide, vamos ver aqui, slide 13, tá? Que vai ser o início do meu questionário aqui. Então, eu vou ir lá em inserir ação. Aqui, em vez de slide 1, ele vai para o meu slide 13. Que é ali onde eu tenho o botão iniciar, né? Ok. E aí, só para a gente voltar e conseguir testar, certo? Então, vamos lá. Vou executar a partir desse slide aqui, né? Iniciar, ele foi aqui para essa alternativa, tá? A primeira, vamos dizer que eu acertei, próximo. A segunda, 5 mais 3, 8, próximo. A última, 4 vezes 5, dá 20, mas eu vou assinalar aqui a 19, próximo. Opa, não deu certo. Vamos ver o que tem de errado. Então, slide 16.
Vamos ver aqui, pessoal, um detalhe. Ele me diz aqui que eu estou no slide 17. Então, se o slide 17, ponto alternativa C, tiver o valor verdadeiro, então vamos testar novamente. Vamos fazer o mesmo, vamos ver aqui na questão 3 já, tá? Eu estou no slide 18 aqui, ó. Ah, eu esqueci de alterar isso aqui, ó. Slide 18, ponto alternativa D. Isso aí. Vamos ver agora. Então, vamos voltar lá no início. Vamos testar de novo. Iniciar, Pedro Álvares Cabral, 8. E aqui eu vou colocar 19. Ainda ele não tá somando. Bom, pessoal, descobri aqui o que acontecia lá com as nossas caixinhas que não estavam somando corretamente, tá? Vou vir aqui na questão 1, tá? E aqui no botão próximo, a gente havia feito aqui uma configuração. Lembra que agora eu já corrigi, tá? Mas aqui a gente tinha assim, slide 14, ponto acertos, ponto valor, recebia value mais 1. Porém, aqui ele não consegue identificar qual o valor, né? Poderia ser o valor de qualquer componente que está no slide. Então, eu tenho que definir então, o slide 14, ponto acertos, ponto value, vai receber ele mesmo, né, completo aqui, mais 1. O mesmo procedimento para o item do erro, tá? Então, o slide 14.erros.value vai receber slide 14.erros.value mais 1, tá? Então, isso aqui tem que fazer essa alteração, né? Antes a gente só tinha isso aqui, né? Value mais 1. Então, essa alteração deve ser feita em todos os botões próximo das questões, tá? Aqui também, então, incluí essa parte e na questão 3 também. Vamos fazer o teste agora, então, para ver? Então, aqui, vou executar, iniciar. Pedro Álvares Cabral tá certo. 5 mais 3, 8 tá certo. E 20 tá certo. Vai ter que dar 3 acertos e 0 erros. Deu certinho, né? Vamos ver agora aqui, então, vamos fazer mais um teste. Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer um teste também agora. Eu vou errar a primeira. Errei, vou acertar a segunda e vou colocar errado a terceira. Um acerto e 2 erros, tá? Então, agora sim ele tá somando bem certinho e é assim que ele vai ter que ficar, tá? Então, essa aqui é só uma possibilidade, né, de criação de objetos de aprendizagem, onde ele vai somando até o final. Mas dá para fazer um monte de outras coisas, tá? Inclusive, agora, então, eu vou mostrar um exemplo para vocês de um objeto de aprendizagem que eu fiz, que é um teste vocacional, tá? Vamos lá dar uma olhadinha. Estou abrindo aqui, então, um outro objeto de aprendizagem que eu fiz, que é um teste vocacional, tá? E ele, então, também traz um exemplo de como utilizar essa soma para depois aparecer um resultado final, tá? E aí, então, vamos ver aqui. Aqui, então, a página inicial do teste, né? Nesse botão iniciar aqui, como o exemplo que a gente fez lá naquele objeto anterior, né? Se eu for aqui no botão iniciar, a primeira coisa que eu fiz foi de todos os slides, 2, o 3, o 4, todos eles vão sempre, quando eu dou o iniciar, eles têm que ser todos habilitados, né? Enable true. E o valor deles deve ser todos falso ou zero, dependendo do que eu utilizar. Que eu utilizei os botões de seleção, de opção, tá? Então, por isso, aqui, ó, primeiro eu fiz todos eles ficarem habilitados e sem valor nenhum, tá? E lá no final eu também coloquei alguns text box que ia somando de acordo com o que selecionava em cima. Então, o text dele sempre vai receber vazio, né? Ou poderia ser zero também, tá? Então, vamos voltar aqui para o teste vocacional para mostrar para vocês. Aqui, então, nesse exemplo aqui, é um teste vocacional, onde foi colocado algumas questões, né? Aí, ó, aqui foi colocado aquelas opções do botão, tá? Botão de opção. E aí, de acordo com o que se selecionava aqui, ele ia somando
num slide que eu tenho oculto aqui atrás. Eu coloquei num slide só, mas esse slide ele não aparece na minha apresentação, né? Ele só vai somando. E aí, quando ele vai passando de página em página, né? Ele seleciona aqui os três e avança por meio de um hiperlink nessa imagenzinha da setinha, tá? E aqui no último, então, na opção de finalizar teste, foi feita uma programação onde ele vai primeiramente fazer uma comparação sobre qual dos campos lá recebeu, qual deles tem um maior valor, tá? Então, aqui, o que que acontece? Ele vai, quando aqui ele atribui, né? Eu coloquei algumas variáveis. Música vai receber o valor que tem no slide 19 no text box música, tá? Vai receber. Depois eu faço uma comparação. Se música for maior do que artes, música maior do que literatura, maior do que todos eles, então ele vai para um slide específico que vai falar sobre música. E assim por diante. Então, se ele vai fazendo essas comparações, né, de qual que tem o maior valor, tá? E aqui na apresentação, então, depois eu tenho aqui slides, um específico para música, né? Você tem tendência de gostar de profissões que envolvem música. Tem aqui da literatura. Tem também de administração de empresas. Tem esse, enfim, de várias áreas, tá? E aí no final aqui, então, eu coloquei. Sempre no final de cada explicação tem uma opção para refazer o teste, que é um hiperlink lá para a primeira página. E também eu fiz uma comparação de que se a pessoa passar todas as flechinhas sem assinalar nenhum dos itens lá, ele vai cair nessa página aqui, que diz que ele não respondeu nenhuma alternativa, tá? Então, tem essa possibilidade também. E o último slide, então, que é aquele que tem certeza que deseja finalizar o teste, sim ou não. E aí ele fecha, tá? Então, é isso aí, pessoal. Esse é um exemplo de objeto de aprendizagem, bem semelhante ao que a gente fez aqui, mas aquele outro envolve a comparação, então, de diversos, cada campinho, né, para ver qual que é o maior, e dependendo disso, ele vai mostrar uma página específica, tá? Agora, só para finalizar, então, eu acho que é importante colocar para vocês a forma de salvar esse objeto de aprendizagem, tá? Então, a gente vai aqui na opção Arquivo, Salvar como. Se eu for salvar ele, vou colocar aqui na minha área de trabalho, por exemplo. Vou colocar objeto de aprendizagem 1, tá? E aí eu vou salvar ele aqui, se eu for tentar salvar como uma apresentação do PowerPoint normal, como se a gente fosse salvar qualquer apresentação de slides. PPTX, vou tentar salvar. Ó, o que que ele vai me mostrar? Que esse projeto, ele tem, ele inclui alguns comandos do Visual Basic for Applications, né, que é o VBA, que é aquela programação que a gente fez. E aí, se salvar esse arquivo sem ser de uma forma diferente, se salvar como um arquivo normal, depois ele não vai executar aquelas ações, tá? Aí ele pergunta, deseja continuar salvando o arquivo como uma apresentação sem macro? Não, a gente vai salvar ele como uma apresentação com macro, tá? Vou pegar aqui na área de trabalho. O que que a gente precisa, então, alterar? Em vez aqui de apresentação de PowerPoint normal, vou colocar isso daqui, apresentação habilitada para macro do PowerPoint, tá? PPTM. Então, salvando assim, agora sim, então, ele vai salvar esse recurso da forma correta. Outra opção, pessoal, eu vou vir aqui no arquivo, salvar como a gente salvou agora, como uma apresentação normal, que eu vou poder abrir os slides, tá? Mas eu posso também salvar como sendo uma apresentação do PowerPoint. Não, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Aqui, ó, apresentação de slides habilitada para a macro do PowerPoint. Qual que é a diferença? Essa apresentação de slides aqui, tá? Ela vai diretamente, ela vai abrir já executando, como se tivesse dado aquele F5, né? Então, ele não vai abrir para a pessoa editar. Então, se eu quiser mandar para uma pessoa só para ela fazer o objeto de aprendizagem sem poder editar, eu vou usar essa opção aqui, né? Apresentação de slides habilitados para macro do PowerPoint, tá? Então, selecionei aqui e vou salvar na minha área de trabalho. Aí, a gente vai abrir para ver como é que fica
essa opção aqui, que é o PPSM, né? Que é a apresentação de slides. Ó, eu abro aqui, ele não vai aparecer aqueles slides, já vai aparecer para mim continuar aqui, tá? Aqui a gente não deu os comandos, né, do soma, multiplicação, subtração. Até porque a gente acabou fazendo várias atividades e não fez específico de cada um, tá? Mas o importante é conhecer esses recursos. Então, aqui, pessoal, é importante vocês saberem essa forma de salvamento aqui também, tá? Então, é isso aí, pessoal. Aqui a gente acabou não fazendo os hiperlinks desses itens aqui, mas o hiperlink seria apenas, né, vir aqui na opção de inserir, ação, hiperlink para tal slide, tá? Onde iniciaria esse soma multiplicação. O que a gente fez aqui dos botõezinhos de contar, o de contar e também aqui o de somar, né? Que a pessoa tem que colocar o resultado, se aplicaria tanto para uma divisão, multiplicação, onde tem tantos peixinhos, tem que dividir em tantos grupos iguais. Aí a criança faz o cálculo, coloca o resultado, é só no botão conferir, vou colocar então a comparação para ver se aquele resultado está correto ou não, tá? Então, seria um exemplo. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula, que vocês consigam fazer os objetos de aprendizagem de vocês utilizando esses recursos e outros mais, tem mais possibilidades ainda de uso no PowerPoint, então pesquisem, né? O Google tá aí, tem YouTube, tem vários recursos para vocês pesquisarem e conhecerem novos recursos. Então, usem a criatividade de vocês, usem as possibilidades que vocês encontram aí na internet e busquem desenvolver os seus próprios objetos de aprendizagem, certinho? Até mais então, tchau, tchau!